isso mesmo que você leu no título, meu amigo. Pode ficar de cara, porque dá pra fazer uma vinhetinha simples, assim, improvisada, na gambiarra, no Premiere. Justamente, você não vai precisar do After Effects pra isso, não vai precisar fazer arte em nenhum outro software. Nós vamos fazer tudo no Premiere. E como exemplo, eu peguei o áudio da abertura da blogueira de baixa renda pra fazer essa nossa vinhetinha, porque eu sou muito fã. Intro da blogueira de baixa renda. Bom, para começar a edição, eu já vou deixar importado no projeto todos os itens que eu vou precisar para montar essa vinheta. É simplesmente o som da intro da blogueira de baixa renda e uma textura na cor do banner dela. Vou separar ali só o áudio da intro dela para eu poder montar a vinheta em cima desse som. Vou jogar na timeline. Vou deixar ali a minha textura de cor de fundo durante todo o tempo do som da vinheta. E aí eu vou começar a escrever as primeiras coisas que vão aparecer na nossa vinheta. Para isso eu vou usar a ferramenta de texto do Premiere, pode ser clicando ali na ferramenta ou com o atalho da letra D de dado no teclado. Vou escrever direto ali no Preview e na aba Controle de Efeitos eu vou começar a selecionar as configurações desse texto. Então, qual é a fonte que eu vou usar, que é a fonte que ela usa no canal dela. Ali eu joguei a imagem de referência por cima para eu poder usar o conta-gotas para pegar a exata cor do banner do canal dela. E aí eu vou começar a testar as sombras e como é que eu vou deixar esse texto. Eu vou só testando mesmo o que eu acho mais bonitinho. E aí eu vou começar a colocar cada palavra no tempo em que ela fala os sons. Eu tô simplesmente ouvindo o áudio e fazendo corte no exato momento em que ela começa e termina uma palavra ou uma parte da frase que eu vou deixar aparecendo na tela naquele momento. Nessa parte que ela fala renda, ela puxa o A do final. Então eu vou fazer vários cortezinhos e a cada corte eu vou acrescentar um A. E aí eu tô fazendo um corte a cada 2 frames mais ou menos. E para andar um frame por vez é só ir apertando as setas do seu teclado pro lado e pro outro. Daí eu vou deixar a frase completa no final, blogueira de baixa renda, com um movimentozinho de zoom, como se fosse a assinatura final da vinheta. E até agora tá ficando assim, mas isso é a parte bem simplificada, é tipo só o esqueleto do que tá acontecendo, porque eu ainda vou mudar as cores e adicionar uns blocos de cor para formarem transições. Eu vou selecionar as keyframes que eu fiz esse pequeno zoom, vou clicar com o botão direito, vou em interpolação temporal e vou escolher a opção Bezier automático, porque ele vai deixar esse movimento um pouquinho mais suave, mais agradável aos olhos. E aí eu vou dando alguns ajustes para ir deixando o tempinho de cada coisa bem certinho para eu começar a finalizar com as cores e as transições de cor. Agora eu vou começar a criar arquivos de blocos de cor. Para isso é só ir clicando com o botão direito na janela de importações, novo item e cor fosca. E aí você vai escolhendo qual é a cor que você quer criar e ele basicamente vai criando imagens das cores que você for selecionando. Vou começar a aplicar essas cores na minha timeline. Por enquanto eu tô só jogando elas na timeline mesmo e vou começar a organizar a ordem delas. E aí você vai ver que ao longo da edição eu vou tirando e colocando a visualização de tudo para eu ir conseguindo visualizar cada coisa. Então quando você vê que alguma coisa sumiu porque eu cliquei naquele olhinho ali do lado, eu tô só tirando a visualização temporariamente para eu poder ver o que tá embaixo. Mais uma vez eu vou só organizando a minha timeline por cores e aí eu tô colocando a cor dos rótulos mais ou menos na cor mais parecida possível com a cor daquele bloco de cor mesmo, para eu poder na timeline já visualizar mais ou menos o que eu tô fazendo, baseado nas cores. Eu acho que já ajuda bastante essa visualização no processo de montar a timeline. Eu selecionei todos os textos e joguei para a track lá de cima, a track que vai ficar em cima de todos os blocos de cor, mas a textura de fundo, aquela textura original, ficou sendo a nossa camada base. Então aí eu tô colocando algumas transições nativas do Premiere nos blocos de cores, para eles ficarem fazendo esse movimento aí colorido que você tá vendo. Nesse caso eu tô usando o círculo íris, que é essa transição em formato de círculo. O tempo de duração dela é o tempo padrão que eu deixo as minhas transições no Premiere, que é de 7 frames. Se você quiser mudar esse tempo padrão, é só clicar 2 vezes em cima da transição que você já aplicou no seu evento, ou seja, ali onde está selecionado o meu bloco de cor, tem uma transição em cada ponta, eu vou clicar 2 vezes naquela que eu quero alterar o tempo de duração, vai aparecer uma caixinha e eu vou digitar quantos frames eu quero que ela tenha. E aí eu vou simplesmente ajustando o tempo
de cada bloco de cor, de acordo com o que eu vou vendo na hora, o que eu acho que vai ficar mais bonito. E aí é só questão de ir vendo mesmo como é que vai ficar bom, porque eu não tinha nenhum plano quando eu comecei a fazer essa vinheta improvisada aí. Foi só um teste mesmo e eu fui fazendo pra ver no que dava. Então você vai ver, ó, que eu tô puxando pra frente, puxando pra trás, aí cada hora vai ficar uma mudança de cor mais rápida, uma mudança de cor mais lenta e eu vou só testando pra ver o que eu acho legal. Esse você tá vendo que eu tô só dando uma ajustada nas cores, porque depois que eu apliquei na timeline eu vi que tava um pouco diferente do que eu queria. E pra fazer isso é só clicar em cima da própria imagem, do próprio evento de cor ali, o bloco de cor, e ajustar na caixinha de cor que vai aparecer. Agora as cores vão começar a se repetir, então eu vou simplesmente colocando aí, fazendo a minha pirâmide de cores para que o que tem que vir por cima esteja sempre por cima e o que pode vir por baixo esteja sempre por baixo. Você tem que sempre lembrar dessa ordem, tá? Tudo que tiver nas tracks acima vai sempre sobrepor o que tiver na track de baixo. E você tá vendo que quando as cores começam a se repetir, ao invés de reaplicar tudo do zero, eu tô simplesmente clicando naquela cor igual que eu já coloquei na timeline antes, apertando Alt no teclado, porque ele duplica aquele item, e arrastando para onde eu quero jogar. E aí quando eu solto a tecla do mouse, ele tá duplicado. O meu último texto, aquele que aparece a frase inteira, eu coloquei por baixo do bloco de cor. Você viu que todos os outros textos estão por cima dos blocos de cor, porque as cores não estavam funcionando como transições até agora, elas eram só cores de fundo. Agora que eu quero que uma dessas cores funcione como transição de uma coisa para outra, ela precisa sobrepor o texto anterior e o texto seguinte. Então eu vou colocar ela por cima dos eventos de texto. Então, ó, ela vai vir por cima do finalzinho do renda e revelar a frase completa, o blogueira de baixa renda. E eu tenho que tomar cuidado para não deixar nenhum buraco entre essas transições, tá vendo que eu tô colocando sempre preenchido embaixo ali de onde fica cada transição? Daí eu vou selecionar todos os textos e eu vou aninhar. Isso significa que vai virar uma nova sequência. Você viu que criou ali uma sequência chamada texto 1 na minha parte de importações. Por quê? Porque eu quero mudar o tamanho de todos eles e fica muito mais fácil se eu transformar tudo isso numa sequência e for mudar o tamanho lá no controle de efeitos e escala, do que ficar trocando um evento por um, entendeu? E eu também quero adicionar um movimentozinho, que é um preset de movimento que eu já tenho, tá vendo? Que tá fazendo ele meio que flutuar, quase que irregularmente. Então se todos aqueles eventos tiverem virado um evento só, depois que eu aninhei, é só eu ir jogando esses presets de movimento para ir testando o que eu acho que vai ficar melhor. E isso vai ser aplicado em todos os textos, porque agora na verdade é um grande bloco só. E isso valeria para qualquer outra coisa. Poderiam ser fotos, poderiam ser outros vídeos, qualquer coisa que eu quiser aninhar para virar tudo uma coisa só e aplicar um preset de qualquer coisa diretamente em cima daquele bloco, vai aplicar em tudo que tiver sido aninhado. Daí eu tô só finalizando, decidindo quais são as cores que vão ficar pro final, só questão de acabamento mesmo. Naquele meu último bloco de cor eu resolvi trocar uma das transições, então ela entra como uma transição abertura e fecha como uma transição círculo de íris, que é igual a todas as outras transições que estão no projeto. Para encontrar as transições nativas do Premiere, você pode estar na aba de efeitos, dentro da pasta transições de vídeo. Vão estar todas as transições nativas do Premiere lá dentro. Ou você pode só digitar o nome ali na lupazinha lá em cima. E aí eu tô fazendo os últimos ajustes. E eu quero jogar um efeitinho por cima de toda a timeline, então eu vou criar uma camada de ajuste. Clicando com o botão direito, novo item, camada de ajuste. Vou jogar por cima de tudo da minha timeline. Vou na aba cor, vinheta. E vou colocar a vinheta em menos 0,5. O efeito de vinheta é esse escurecimento nas bordinhas. Fica com um ar um pouco mais vintage, dá um contraste mais bonito. E nesse caso combina muito com esse tipo de fonte, porque parece que dá uma envelhecida na textura de fundo. Daí eu resolvi adicionar umas sobreposições nessa vinheta. Para isso eu importei lá o meu pack de estilo VHS, que já tem um vídeo ensinando a fazer estilo VHS aqui no canal. Eu vou deixar na descrição, até para você poder baixar esse pack também. Vou colocar a minha textura de VHS por cima de tudo, vou dimensionar do tamanho do quadro para ficar em tela cheia, vou colocar na opacidade tela ou screen, e é assim que vai ficar. Aí eu vou colocar uma segunda textura que eu testei e gostei. Vou colocar na opacidade tela mesmo, screen, só que numa porcentagem de opacidade bastante reduzida. E eu não vou colocar ela por cima de tudo, ela vai ficar por baixo do texto. Eu não quero que essa textura de baixo
pegue no texto. Então ela vai ficar só no fundo, lá nas mudanças de cor, na textura de fundo. E só uma das texturas de VHS é que vai ficar por cima. Por quê? Porque é uma vinheta de baixa renda, uma vinheta da blogueira de baixa renda. Então é uma vinheta na base da gambiarra com um sinal ruim. Tem uma lógica, entendeu? O conceito conversa. Lembra que quando a track estiver por cima, significa que na imagem o que tá nela também vai ficar por cima. E aí eu vou só fazendo testes, vou alterando a camada de ajuste pra cima ou pra baixo das texturas pra ver o que fica melhor. Porque assim, quando você não tem um conceito fechado na tua cabeça, você vai testando e vai vendo o que fica melhor. E essa vinheta, gente, eu acho que é importante falar, ela não foi encomendada, tá? Ela não é um serviço pra cliente, não. Eu só peguei a blogueira de baixa renda como um exemplo pra poder mostrar pra vocês como é que se faz uma vinheta gambiarra, improvisada, pra quem não tem como pagar alguém pra fazer uma vinheta pro seu canal ou ainda não tem conhecimento suficiente de fazer uma animação. Eu acho que a gente tem que levar sempre o máximo de conhecimento possível para as pessoas iniciantes, pra elas entenderem que dá pra fazer coisas sim, sem ter todo o conhecimento de um profissional. Eu acho que o mundo videomaker ele é muito elitista e eu não gosto desse conceito. Eu acho que todo mundo pode fazer uma coisa legal a partir do que tem naquele momento, e se você não tem o After Effects ou você não sabe mexer no After Effects, não é por isso que você vai deixar de fazer uma vinheta bonitinha pro teu canal, né? Eu tô te mostrando aqui que dá pra fazer uma gambiarra, uma coisa simples, mas que já vai agregar um valor aí no seu próprio canal. E aí no finalzinho, ó, você vê que eu deixo um buraco. Ó, tá vendo? Sem nada por baixo na minha última transição. Ela é uma transição para o nada. Fica tudo preto depois. Ou seja, quando eu renderizar essa vinheta e na minha edição de todo dia, por exemplo, eu for jogar ela na edição, eu vou colocar ela por cima do meu vídeo. Então, nesse momento que aparece esse buraco negro aí, na verdade, na minha edição futura, ele vai estar sobrepondo o vídeo que vem a seguir. Então, meu vídeo por baixo vai aparecer sendo revelado por essa transição. Para isso funcionar, eu preciso colocar a mesma transição no mesmo tempo em todos os eventos que estavam ali na timeline para que fique realmente um buraco transparente a partir dali. Ou eu poderia selecionar tudo, aninhar, né, transformar em uma nova sequência e aplicar uma única vez essa transição. Mas eu quis manter ali essa estrutura para você conseguir visualizar comigo como tudo tá acontecendo. Uma vez que eu finalizei a minha vinheta, fiz todos os ajustes que eu queria fazer, eu vou selecionar até o final da minha timeline com o colchete, porque eu vou renderizar, e para renderizar eu preciso selecionar a área que eu quero renderizar. Vou lá em arquivo, exportar, e eu vou exportar da seguinte forma, hein? Vou colocar na opção QuickTime, na subopção que tem alfa na profundidade máxima de bits. Vou selecionar ali onde é que eu vou salvar e vou colocar para exportar. Dessa forma, a minha vinheta vai ser exportada com um fundo transparente. Ou seja, durante toda a vinheta isso não faz diferença porque o fundo da minha composição não é transparente. Mas naquele finalzinho tem a transição para o nada. A transição que futuramente vai vir a revelar o vídeo que vier por baixo. Então por isso eu tenho que renderizar com o fundo transparente, o fundo em alfa. Intro da blogueira de baixa renda. Caraca, viu? Dá pra fazer tudo no Premiere. É claro, foi simples, foi humilde, foi honestona, mas é melhor do que nada. Se você só tem acesso ao Premiere, dá pra fazer tudo no Premiere. Ó, pelo amor de Deus, você já sabe. Eu mereço o seu like, eu preciso da sua inscrição e eu acho que você poderia compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que é videomaker e você acha que ele gostaria de saber dessa dica. Te vejo no próximo vídeo e tchau!